3 dias antes da morte da mãe, Sara acordou às 4 da manhã com o coração disparado, o corpo encharcado de suor e a sensação inquebrável de que algo terrível estava prestes a acontecer. Não havia nenhum sinal médico, nenhum aviso externo, nenhuma razão lógica para esse medo, mas a sensação se instalou no peito dela como uma pedra. Anos depois, ao lembrar dessa madrugada, Sara tem certeza. Eu sabia. Eu sentia a morte chegando. Mas e se essa certeza não for um dom misterioso, e sim uma ilusão criada pelo próprio cérebro? Agora imagine outra cena. Um jovem em um laboratório universitário aperta um botão e vê o resultado aparecer na tela antes mesmo do dedo encostar no plástico. Por alguns segundos, parece que o futuro chegou antes do presente, como se o mundo tivesse dado um nó no tempo. E em outro lugar, uma mulher sentada em uma reunião comum de trabalho é engolida por uma onda de déjà vu tão intensa que tem certeza absoluta de já ter vivido aquele momento, palavra por palavra. 3 histórias, 3 sensações de prever o futuro, 3 momentos em que a realidade parece dobrar, mas na verdade é o cérebro que está enganando o próprio dono. Este é o ponto de partida. E se você não vivesse no presente, mas sim em uma previsão do presente? Durante o velório, Sara repetia para todos a mesma narrativa. 3 dias antes, ela acordou sabendo que algo terrível ia acontecer. A família, em choque, respondia com frases reconfortantes. É conexão de mãe e filha, é intuição. Algumas pessoas sentem essas coisas. Aquilo deu a Sara algo precioso em meio ao caos. A sensação de que não foi pega totalmente de surpresa, de que uma parte dela tinha visto o desastre se aproximar. O que ninguém contou para ela é o que aconteceu nos 6 meses anteriores. Nesse período, Sara acordou com a mesma sensação de pavor 17 vezes. 17 manhãs em que ela tinha certeza de que algo horrível estava por vir. Em 16 delas, nada aconteceu. Nenhum acidente, nenhuma tragédia, nenhuma notícia devastadora. Essas manhãs, o cérebro dela simplesmente apagou. Falsos alarmes, ruído, ansiedade. A 17ª coincidiu com o pior dia da vida dela. A mãe teve um AVC fulminante na cozinha e morreu antes que a ambulância chegasse. A mente de Sara, tentando entender o absurdo, agarrou-se à única associação que fazia sentido emocionalmente. Eu senti isso antes. Eu sabia. As 16 previsões erradas desapareceram da memória. Sobrou a única que coincidiu com a realidade. Essa história não é sobre uma premonição verdadeira. É sobre como o cérebro apaga os erros, guarda o acerto, reconstrói o passado e, no final, cria a sensação de que você previu algo que, na verdade, apenas aconteceu por coincidência. Sara não era uma profeta. Ela era uma pessoa comum, lembrando o acerto e esquecendo os fracassos. No segundo caso, a experiência não acontece em um momento de luto, mas em um laboratório silencioso. Um homem de 20 e poucos anos está sentado em uma cadeira, com eletrodos grudados no couro cabeludo. O experimento, em teoria, é simples. Na tela à sua frente aparecem 2 botões, um vermelho e um azul. A instrução é direta. Aperte o que quiser, quando quiser. Sem regra, sem padrão, sem objetivo. Ele olha para a tela, pensa rapidamente e decide. Vermelho. Estende a mão. O dedo se aproxima do botão. De repente, a luz vermelha acende, antes do toque. Ele pisca, confuso. Tenta de novo, agora escolhendo azul. A cena se repete. A luz azul pisca uma fração de segundo antes do dedo apertar o botão. Algo dentro dele se contrai. Parece que o efeito veio antes da causa. Nada está quebrado. Os eletrodos estão lendo em tempo real a atividade do córtex motor, a região do cérebro que inicia o movimento. Quando o cérebro decide apertar o botão vermelho, esse comando aparece na atividade neural cerca de meio segundo antes do movimento real acontecer. Os pesquisadores simplesmente programaram a tela para reagir ao sinal do cérebro, não ao toque do dedo. Para o voluntário, a sensação é perturbadora. A máquina responde a uma decisão que ele ainda não sentiu que tomou. Durante 20 minutos ele repete esse processo, vendo o futuro das próprias ações chegar adiantado. Ao final, está pálido, abalado, com uma dúvida latejando. Se o cérebro decide antes da consciência, quem está de fato no comando? Sou eu que tomo a decisão ou sou apenas o público que assiste a uma escolha já feita e depois chama isso de minha vontade? Essa experiência revela algo desconfortável. A sensação de eu escolhi surge atrasada. O cérebro inicia a ação e só depois fabrica a narrativa de que você decidiu. A consciência nesse modelo não é o autor da história. É o narrador que entra depois, explicando o que já aconteceu. O terceiro caso é o mais comum e, ao mesmo tempo, o mais inquietante.
A maioria das pessoas sente isso pelo menos uma vez na vida. Você entra em um lugar qualquer, um café, um escritório, a sala de um amigo, e de repente é esmagado por uma sensação estranha. Eu já estive aqui exatamente assim. O ângulo da luz, a posição dos objetos, o tom de voz de alguém ao fundo, tudo parece repetição. Uma mulher de 30 e poucos anos descreveu assim: estava em uma reunião comum. O chefe falava sobre prazos, colegas tomavam notas, nada especial. No meio da fala, o déjà vu explode. Ela sente com certeza absoluta que já viveu aquele minuto. Mesma sala, mesmas palavras, mesma sombra na mesa. Ela sabe o que o colega vai dizer a seguir, e ele diz exatamente aquilo. Um arrepio percorre sua coluna. Depois de alguns segundos, a sensação desaparece. Nenhum portal temporal se abre, nenhuma evidência concreta aparece. Ela confere a agenda. A reunião é inédita. Ninguém lembra de ter tido aquela conversa antes. O que aconteceu então? Um recado do futuro? Um fragmento de sonho esquecido? Um glitch no tempo? A explicação é muito mais terrena e, de certo modo, ainda mais perturbadora. O erro está no lobo temporal, região do cérebro responsável por formar novas memórias e marcá-las no tempo. Durante aqueles segundos, o cérebro comete um bug. Em vez de registrar o momento como experiência nova, ele etiqueta o mesmo pacote de informações como lembrança antiga. A mente recebe o presente duas vezes, primeiro como está acontecendo agora, depois como isso já aconteceu. As duas mensagens se sobrepõem. O resultado emocional é uma certeza ilusória de repetição. E há um detalhe crucial. Ao processar o presente pela primeira vez, o cérebro também faz o que sempre faz: prever o próximo passo. Ele projeta o que o colega provavelmente vai dizer, qual gesto vai vir, como a frase deve terminar. Quando esse palpite se confirma e, por causa do bug, chega à consciência como memória, a sensação é de premonição cumprida. Não é magia, é previsão normal com o carimbo temporal errado. O que unem Sarah, o voluntário do laboratório, e a mulher do déjà vu. Nos três casos, eles sentiram uma certeza profunda. Eu sabia, algo decidiu antes de mim, já vivi isso. E nos três casos o cérebro estava contando uma história enganosa sobre o próprio funcionamento. O cérebro não é uma câmera gravando o mundo em tempo real. Ele é uma máquina de previsão. A cada fração de segundo, constrói um modelo do que provavelmente vai acontecer no próximo instante, no próximo minuto, na próxima hora. Usa memórias, padrões, experiências passadas. Em vez de mostrar a você o mundo bruto, entrega a sua melhor aposta, a versão prevista da realidade. Quando a previsão acerta, tudo parece normal. A porta abre quando você gira a maçaneta, o chão suporta o seu peso, a frase de alguém termina como você esperava. Você sente que está vivendo o agora, sem perceber que esse agora é uma simulação construída alguns milissegundos antes. Mas quando o palpite erra, algo quebra. O choque não é só mental, é físico. O corpo reage como se o mundo tivesse traído uma promessa. Quando a mãe de Sarah morreu, não foi apenas a dor da perda, foi o colapso de um futuro inteiro que o cérebro dela já tinha construído. Na simulação interna, a mãe estava viva, saudável, presente por mais 20 anos. Aniversários, ligações, conversas futuras. Esse roteiro era tão sólido que o cérebro não tinha uma versão alternativa guardada. Quando a realidade atropelou essa previsão, não foi só tristeza, foi a sensação de que o mundo se tornou impossível. Como defesa, a mente procurou um jeito de reconstruir a narrativa para não parecer completamente cega. A frase, "eu senti isso 3 dias antes", é essa reconstrução. Não é delírio, é uma tentativa de recuperar um pouco de controle, de acreditar que o erro não foi tão grande assim. E isso não é exclusivo de Sarah. Depois de acidentes, pessoas dizem "eu acordei estranho naquele dia". Depois de traições, comentam "eu sempre soube que algo estava errado". Não é mentira consciente, é o cérebro revisitando memórias vagas, ansiedade difusa, pequenos incômodos e ampliando-os até virarem sinais claros. É uma reedição do passado para que o futuro pareça menos caótico. Toda vez que uma previsão falha, o cérebro atualiza o modelo. O degrau mais alto do que o esperado passa a ser registrado. Da próxima vez, o corpo se ajusta automaticamente. O amigo que se cala quando você precisa vira internamente alguém menos confiável. O parceiro que reage com raiva vira, no modelo mental, alguém potencialmente explosivo. Uma única experiência traumática pode redesenhar todo o mapa interno. A partir dali, o cérebro passa a prever mais perigo, mais abandono, mais fracasso. Não porque o mundo inteiro mudou de fato, mas porque a máquina de previsão mudou. Para o cérebro, previsão é realidade.
Se ele passou a apostar em resultados ruins, você começa a viver dentro de um futuro escuro, mesmo quando do lado de fora nada tão dramático está acontecendo. Esse é o lado sombrio da aprendizagem por erro. O cérebro não separa erros úteis de erros devastadores. Todos viram ajustes no modelo. Um acidente de carro e, de repente, dirigir parece sempre perigoso. Uma traição e, de repente, qualquer relação parece uma ameaça. Você não está exagerando. Está habitando um futuro que o próprio cérebro construiu para te proteger, mas que às vezes te aprisiona. Voltemos ao homem do laboratório. O que ele viu não foi magia, foi mecânica neural exposta. O cérebro dele tomou a decisão cerca de meio segundo antes de a consciência sentir que decidiu. Comandos motores foram enviados, processos inconscientes foram ativados, só depois veio a sensação interna de eu escolhi vermelho. Normalmente esse atraso é invisível, porque tudo acontece rápido na mesma ordem aparente. Você sente que decidiu e em seguida age. A experiência foi desenhada justamente para separar essas duas etapas. A tela reagiu ao cérebro antes que a consciência acompanhasse. Ele viu pela primeira vez o intervalo entre o que o cérebro faz e o que a mente conta sobre isso. Depois disso, qualquer escolha fica suspeita. A pergunta "quem está no comando" deixa de ser filosófica e vira quase física. Se a consciência chega atrasada, talvez o eu que narra as decisões seja apenas um comentarista, não o jogador em campo. A conclusão é desconfortável, mas poderosa. Você não é o cérebro, você é o modelo que o cérebro está rodando. É a simulação que ele constrói sobre quem você é, o que quer, o que teme, o que provavelmente fará a seguir. Esse eu é um conjunto de previsões coerentes continuamente atualizadas. O modelo é tão detalhado, tão estável e tão rápido que parece sólido, parece identidade, mas no fundo é o mesmo mecanismo, previsão. Quando você age de um jeito que contradiz o roteiro, sente ruptura, crise, sensação de estranhamento consigo mesmo. É o momento em que a simulação não acompanha o que o cérebro realmente fez. Seu senso de ser autor da própria vida nasce dessa história interna. O cérebro decide, age, ajusta e depois constrói uma narrativa convincente de intenção. A história é tão bem contada que você raramente questiona, até o dia em que vê a luz acender antes do dedo tocar o botão. Voltemos à mulher da reunião com o déjà vu. Ela não estava acessando um passado real, estava sentindo uma previsão ficando consciente e sendo etiquetada erroneamente como memória. O cérebro dela fez o que sempre faz, previu o próximo trecho da conversa. Dessa vez, porém, o rótulo saiu trocado. Normalmente você não percebe esse processo. Completa frases mentalmente, antecipa respostas, ensaia diálogos, mas tudo acontece nos bastidores. No déjà vu, o bastidor vem para o palco. A previsão aparece com a sensação de já visto. Quando o mundo real encaixa com essa previsão, a sensação é de profecia cumprida. Não foi o futuro que voltou ao presente. Foi o cérebro que misturou os arquivos. Um palpite muito bom foi marcado como lembrança antiga. Por alguns segundos, você não sente que está prevendo, sente que está lembrando. E é essa inversão que faz o déjà vu parecer sobrenatural. No fim, o quadro é este. Você não vive no presente cru. Vive em uma previsão contínua do presente, criada pelo cérebro, cerca de 300 a 500 milissegundos à frente dos dados sensoriais brutos. Quando o mundo real confirma essa previsão, tudo parece estável. Quando o mundo a contradiz, surgem surpresa, medo, confusão, luto, dependendo do tamanho do erro. Você não decide em tempo real. O cérebro decide primeiro, em processos inconscientes, e depois entrega a sensação de eu escolhi. Você não lembra o passado como ele foi. A memória é reescrita depois de cada choque, para que o futuro pareça um pouco mais previsível. E ocasionalmente, a máquina falha de um jeito que você consegue sentir, um déjà vu intenso, uma intuição que parece profética, um laboratório que mostra decisões chegando atrasadas à consciência. Esta é a máquina que vê o amanhã. Ela não enxerga o futuro, ela o constrói, e quase sempre acerta tanto que você esquece que está vivendo dentro de uma simulação. Mas toda vez que essa construção desmorona, você sente no corpo o vazio entre o mundo que o cérebro prometeu e o mundo que realmente chegou. É nesse intervalo, nesse glitch da previsão, que uma pergunta incômoda sussurra. E se a realidade em que você vive não for o mundo lá fora, mas o futuro que o seu cérebro inventou e decidiu chamar de vida?